Então, uma revisãozinha aqui pra gente. Climas afetivos. Então, a gente tem os climas facilitadores e o que nós chamamos de climas inibidores. Como já foi falado, os climas facilitadores são climas de aceitação, continência, proteção, cuidado, acolhimento, né? Tá vendo que não tem muita opção, né? Porque, na verdade, é tudo que vem com isso. Agora, quando a gente vai falar dos climas inibidores, olha aí quanto a gente consegue escrever, né? Abandono, indiferença, desamparo, rejeição, hostilidade, ansiedade, muito comum, medo, sofrimentos em gerais, né? Então, todas as vezes que a gente falar de climas afetivos, agora a gente tem essa visualização também na nossa mente. Climas afetivos, a gente já acessa que existem os inibidores e os facilitadores, tá bom? Esses climas, então, eles são incorporados, impressos, registrados, né? Engolidos ali literalmente pela criança e se transformam em clima afetivo internalizado, que é o que a gente consegue captar, né, quando a gente está na frente do paciente, por exemplo. Né? Então, a gente vincula isso aos modelos, que a gente vai conseguir falar nas próximas aulas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né, todas essas contribuições, mas bastante conceito, vai fazer sentido quando a gente começar a falar dos modelos, tá? Então, a gente vai repetir bastante, mas vai fazendo mais sentido com a teoria na prática, né? Agora, pessoal, então a gente tem... que importante, né? Vale lembrar que todo ser humano tem a capacidade, olha que notícia boa, né? Todo ser humano tem a capacidade de determinar isso, né? De organizar isso de certa forma. Então, às vezes, a gente vem daquela ideia de que só as pessoas que fazerem terapia, só as pessoas que irem, né, para o processo da psicoterapia que vão se organizar, que vão conseguir aí elaborar alguma coisa, né? Maravilhosamente, que bom quando a gente recebe essas pessoas, né? Quando isso acontece. Mas se por um acaso, né, existem pessoas que nunca irão para um consultório, nunca irão para o processo de psicoterapia, todo mundo tem a capacidade, né, dessa estrutura, de certa forma, ser aí modificada, organizada, né, organizar esse psiquismo. Eu acho que ouvir isso traz um alívio, né, para quando a gente olha em volta, mas é claro, né, que dentro do que a gente, tantas técnicas, né, tanto recurso que hoje a gente tem, como é bonito quando a gente vê as pessoas buscando, né, sobretudo com demanda espontânea, né, acho que é muito legal poder presenciar isso também. Tem uma pergunta interessante de um paciente meu, né, onde ele me perguntou assim, nossa, né, tá fazendo tanto sentido, né, a gente fala muito de o paciente vai sair angustiado, mas vai sair localizado, né, a gente gosta muito dessa frase, também da análise que faz sentido, e aí ele, né, relatou, meu Deus, né, mas se eu não fizesse terapia, se eu não tivesse no processo, eu nunca ia conseguir chegar nessa constatação, eu nunca ia conseguir, né, ter essa autoconsciência, elaborar tudo isso, né, reescrever, ressignificar. Olha que pergunta interessante, né? E aí eu me lembro que eu falei, não, nunca, né, nunca é muito tempo. Né? Todo mundo tem sim essa capacidade de fazer isso. Porém, às vezes o tempo, né, o que a gente consegue fazer, talvez juntos, né, num processo aí de, sei lá, 2 anos, 5 anos, a pessoa demoraria uma década, né, uma vida, né, a gente não tem como saber, né, tudo são hipóteses também. Mas olha que interessante pensar, né, na pessoa. Perfeito. Ressignificar, elaborar, reescrever, reimprimir, né? Nós conseguimos através do nosso trabalho. Depois, outro conceito que é importante a gente pensar juntos hoje é o conceito de identidade, pessoal. Né? Então, o conceito de identidade,
que Vitor traz, né, é um conjunto de crenças, de verdades que esse indivíduo tem a respeito dele mesmo, dos outros e do mundo, né? Então, é o que o Vitor chama de chão psicológico, é a base, a estrutura, né? É tudo que é tão, tão importante que vai permear todo o resto, né? A gente está falando, o que lembra quando a gente fala em identidade, né? O que seria isso, né? Identidade do indivíduo. Né? O que seria esse chão psicológico, né? Essa base, essa estrutura. Então, tudo isso para dizer que os modelos internalizados, né? A gente vai conseguir identificar e usar o conceito de identidade, as vivências de cada indivíduo, né? A particularidade de cada um, a forma que tudo isso foi absorvida, registrada, né? Vai trazer também informações, né? Então, juntando aqui com a analogia ainda, né, do Vitor, do computador, né, quanto máquina e dados, né, pensando aqui no núcleo do eu e na programação sinestésica, tudo isso, né, acoplado também ao conceito de identidade. Né? Então, a gente está falando de como o indivíduo se vê, né, se sente, se percebe, ou não, né, quando a gente fala das patologias, né, a gente está falando, né, dos modelos psicopatológicos, a gente está falando também do que ele não consegue enxergar, do que ele não consegue perceber, do que ele não consegue sentir sobre ele e sobre o mundo, né, e sobre os outros. Então, também registrem que tudo isso a gente vai estar falando e citando, né? Climas afetivos, climas inibidores, climas facilitadores, conceito de identidade, né? Modelos internalizados, né? Programação sinestésica, qual fase, né? A fase sinestésica, a fase psicológica, e quando dá um problema ali no meio do caminho, né? E foi na fase que ainda o psiquismo estava caótico e indiferenciado, desorganizado, em que momento ele se organiza. Tudo isso a gente vai estar falando, a gente vai poder ficar voltando no material, mas são conceitos que precisam, né, serem repetidos para ir fazendo sentido quando a gente aplica a teoria e a prática, tá bom?